Estudo e análise das avaliações negativas do seu perfil do Google Meu Negócio. Antes de a gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta assim um pouco desagradável, mas ela precisa vir à tona, que é o seguinte: quanto vale a reputação online digital do seu negócio? Eu vou um pouquinho além, né? Quanto custou essa reputação? Infelizmente, eu sou muito consciente disso, porque eu presto serviço para negócios locais já há muito tempo, fui bancário 10 anos, cuidando de créditos, né, e operações de crédito para negócios locais. Então eu consigo ter uma visão que tem empatia, porque eu também tenho um negócio local. Já tive outros negócios, além da agência Google Partners, eu estou envolvido com outros negócios, outras iniciativas, então eu compartilho da sua dor quando a gente envolve essa questão de reputação e quanto ela custa. Porque ela vale muito, mas ela custou muito, que são as suas madrugadas, todas as vezes que você deixou de fazer muita coisa legal e divertida, ou até de estar com quem mais importa, você precisou abrir mão disso para cuidar do seu negócio. E aí vai um abençoado, para não falar outra coisa, e faz uma avaliação negativa que ela é uma inverdade, né? Ela é mentirosa e às vezes ela é abusiva. Eu não sei se você sabe, o Google tem um programa que chama Local Guides, que são guias locais. Então, por isso que tem os blogueirinhos, né, famosos aí na internet. Muitos deles foram migrando ao longo do tempo para o TikTok, primeiro o Instagram, né, o Facebook, depois o TikTok. Logo, logo aí pode vir a aparecer outra rede social que dê ênfase a esses influencers, mas um pouco antes dessa loucurada de influências que a gente vive, tinha esses blogueiros, ainda tem, claro, mas era mais ainda. E esses blogueiros eles se cadastravam nesse programa do Google chamado Local, se cadastram, porque ele ainda existe, Local Guides, guias locais. E aí você vai avaliando alguns negócios e você vai ganhando uma pontuação, níveis, né? Na medida que você vai crescendo de nível, a sua avaliação ela pesa muito bem para ajudar ou para acabar com uma empresa, porque quando você, principalmente nível 6 para cima, 7, 8 nem se fala, né? É quase que a opinião do Google. Então, quando um local guide que tem um nível principalmente acima do 6, do 7, vai lá e faz uma avaliação positiva, ela se destaca mais do que 5, 10, sei lá quantos clientes normais fariam. Então, por ele ser um local guide, por ele já ter feito várias avaliações para outros negócios, ele tem assim uma confiança do Google. E eu não estou dizendo que está certo ou errado, que eu confio ou não confio, sem juízo de valor, só estou dando um fato, né, que aos olhos do Google, ele atende os requisitos do Google para ser um guia local. Ele vai lá e faz uma avaliação. Quando ele faz uma boa avaliação, é lindo, maravilhoso. Quando ele faz uma avaliação que é injusta, que é assim negativa, que você tem certeza que ela não foi de um cliente, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo de caso, eu vou me esforçar para coletar os dados desse avaliador, né, esse cliente que está chateado, vou cruzar os dados dele com outras bases de dados para analisar se esse comportamento já aconteceu algumas vezes e se ele realmente tem procedência. Se a gente encontrar alguma inconsistência, aí a gente consegue fazer um trabalhinho aí de contestação para a gente subir para o Google uma documentação para ver se eles conseguem remover ou retirar aquela avaliação negativa. Na prática isso é bem difícil, tá? Mas acontece, raro, pouco. Eu tenho um monte de casos aqui, mas claro que se a gente comparar, né, com o universo gigantesco de vezes que eu já fiz isso, assim, uma parcela pequena, mas essa pequena parcela que deu certo mudou a vida dessas empresas. Porque o que acontece? O Google ele valoriza o proprietário, que é você, e valoriza muito o cliente final. O cliente final ele tem um Gmail no celular dele, ali existe um comportamento. Então esse usuário ele comprou os serviços do Google, então ele comprou um aplicativo, comprou um joguinho, então ele coloca dinheiro no bolso do Google.
ele tem o Gmail, ele paga o Google Workspace, sei lá, ele tem o YouTube Premium, algum recurso do Google. Então ele é um cliente pagante para o Google. E então ele vai lá e faz uma avaliação negativa, o Google não vai remover, não faz sentido, né, aos olhos do Google. De novo, né, não estou fazendo juízos de valor dizendo que eu concordo ou não concordo, não é isso, só estou conjecturando, né, para você abrir sua visão. Então o Google ele vai valorizar os dois lados. E obviamente negócio local, você está na ponta com o cliente ali, o pessoal reclama mesmo. Em dias de redes sociais, internet, o pessoal reclama abertamente com motivos assim ínfimos. Mas é o que acontece. Se a gente conseguir cruzar esses dados, montar esse dossiê e abrir um suporte do Google com boas evidências, pode acontecer. Pode acontecer, não disse que vai acontecer do Google tomar uma providência. Pode, assim, normalmente ele já fala que não de primeira, a gente abre uma segunda e fala que não de novo, e aí a gente vai, tem outros caminhos aí que a gente vai buscar. Tem um caso famoso aí de uma celebridade de um restaurante que ela tinha uma opinião política, foi lá e externou, aí o pessoal que era do outro lado desceu a lenha no perfil do Google Meu Negócio, o camarada lá no, a empresa fica acho que em São Paulo, o cara lá no Acre, lá na Bolívia, lá na China, falando mal, né? A comida chegou fria, tava sem sal, nada a ver, nada a ver. O Google não tirou, sabe? O Google não tirou, mesmo assim declaradamente aparecendo, dando sinais que aquilo era não era verdade, mas o Google não tirou. Aí teve medida judicial e tal, e aí demorou para daí, depois de uma medida judicial, o Google ir lá e remover. Então, de novo, tá? Não estou afirmando que dá para fazer. Estou afirmando que chega uma hora que você deu sangue aí pela tua empresa e vem alguém. Então, é claro que a gente não faz isso para todo mundo. A gente vai analisar o caso e dizer, ó, vamos tentar, vamos avançar aqui. Então, quando é uma coisa que é abusiva, né, já usei esse termo algumas vezes, que a gente está percebendo que não é que foi feito um feedback negativo, foi feito um feedback para destruir, uma coisa desproporcional, uma coisa maldosa. Quando a gente sente que não está legal, aí a gente vai para esse caminho de tentar. Então, assim, eu presenciei um caso pouco tempo atrás, uma empresa que ela teve uma enxurrada de umas 300 ou 400 avaliações com uma estrela no intervalo de menos de 12 horas, porque eles faziam um determinado exame para uma empresa conveniada, essa empresa fez um desligamento em massa e a galera foi tudo fazer o exame lá e desceu a lenha no negócio local, que, pasme, não tem relação nenhuma com o empregador que fez a demissão em massa. Mas o pessoal veio e desceu a lenha, porque veio todo mundo num espaço de tempo curtíssimo. A clínica teve problemas ali de fazer atendimento, que eu acho que você entendeu onde eu quis chegar. E aí esse pessoal foi lá e excluiu a ficha, porque ficaram desesperados. Entraram em contato, acharam a gente, enfim, né? E eu falei, não, mas daí já estava feito, né? Começamos de novo e tal. E um pouco tempo depois aconteceu de novo uma um desses causos aí de um monte de avaliações negativas em massa. Nesse caso aí, a gente subiu, né, a contestação e o Google acatou, acabou dando certo. Então tem um monte de história, assim, história não, né? Fatos que aconteceram com os nossos clientes, inclusive comigo. Então o fato de eu ser um Google Partner quer dizer que as agências de marketing não gostam de mim. Então eu morei no estado tal, fiz umas 7 fichas do Google Meu Negócio lá e uma galera, né, educadamente baniu as minhas fichas. Voltei para o estado de São Paulo, aconteceu umas 5 vezes. Talvez no momento que você está vendo o vídeo agora, eu estou com uma ficha do Google Meu Negócio que subiu há uma semana. Então eu passo por isso, mas surreal. Né? Para mim é difícil acreditar que eu vendo os serviços do Google e um abençoado ou abençoada que vende os serviços do Google vem derrubar a minha ficha. Então eu compadeço do seu problema aí também. Mas para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que essa questão da reputação, a gente começa com essa pré-análise que eu comentei. Dependendo do tamanho do buraco e dependendo do grau de sacanagem, desculpa usar esse termo, né, que fizeram com você, aí a gente pode até apresentar alguns outros serviços um pouco mais, né, chatinhos aí, mas que são realizáveis.
E eu adoraria poder te dar uma garantia que o Google vai acatar, mas acho que já deu para entender ao longo do vídeo que não é bem assim, mas em alguns casos eu prefiro perder um pouquinho, mas eu fazer a minha parte ao máximo que der do que eu aceitar que vem alguém que assintosamente está querendo me prejudicar e vai lá e faz isso. Então, nesses anos aí trabalhando com os recursos do Google para negócios locais, algumas barbáries que a gente viu sem noção, assim, coisas que é para prejudicar mesmo. Aí a gente fez essa liçãozinha de casa, só que elas demoram para dar certo. Não é assim amanhã, que não sei nem nesse vídeo eu falei ou nos outros, né? O Google é uma empresa de processamento de dados, milhares e milhares de dólares o Google gasta por dia para processar todos os dados, e aí às vezes o teu ali acaba ficando mais para frente, né? A gente faz toda a documentação exigida e leva 2, 3 meses. Né? Porém, né, são 2, 3 meses. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Supondo que leva esse tempo, eu tenho casos que demoram um pouquinho menos, uns um pouquinho mais, que vai depender da quantidade de vezes que eu tenho que ficar repropondo coisas frente ao Google, né, nessas contestações. Mas o resultado, caso funcione, é muito satisfatório, é muito vantajoso tê-lo, porque, né? Então, assim, se você chegar para mim ou para a nossa agência e perguntar, tive uma avaliação negativa, quero fazer isso, muito provavelmente a gente talvez nem dê sequência. Então, a gente vai analisar, vai entender o grau de seriedade daquilo, o impacto no teu negócio, e se fizer sentido para a gente e para você, a gente vai avançar, tá? Porque nós também valorizamos o usuário. Eu também atendo muitos negócios locais que tem muita reclamação e a gente sabe que o serviço é problemático. Eu sei como que é contratar, eu sei, já tivemos consultoria de RH aqui para treinar o pessoal. Sabemos hoje em dia a dificuldade que é você desenvolver, porque treinar é uma vez, né? Desenvolver é no dia a dia ali. Então você treinar e desenvolver colaboradores para prestar um bom serviço, às vezes também o camarada ganha pouco. Meu amigo, minha amiga, a gente vai entrar aqui num mundo de possibilidades, né? Mas que o funcionário sempre vai ver o lado dele, né? O empregador vai ver o lado dele. É muito raros casos, pouquíssimos, talvez eu, você e alguns poucos casos aí, a gente consegue ver um alinhamento entre as duas partes, mas não é o que reflete na maioria. Então, você vai lá, faz todo esse trabalho de reputação e às vezes o teu próprio colaborador ali tá com dificuldade, não foi propriamente treinado e desenvolvido para atender sob pressão, muita gente ali no caixa, aquela coisa nada toda. E aí o usuário vai lá e faz um comentário. Então, se é uma coisa que a gente vai avaliar ali, está consistente, vai ficar, né? Sinto muito, né? Agora, né? Se é uma coisa que desproporcionar aquilo que a gente já falou, aí certamente vamos entrar nessa luta junto com você para fazer a abertura das contestações junto ao Google e torcer para que elas sejam acatadas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato conosco, será um prazer poder atendê-los. Nos vemos em breve.